Pois bem, Jair, eu queria já te fazer a primeira pergunta aqui sobre o mais recente da semana, acontecimento relevante aí, que foi a saída do ministro Nelson Tait, menos de um mês no cargo do Ministério da Saúde, né? Queria saber como você vê a saída dele e, assim, qual impacto isso pode trazer na estabilidade do governo e, por exemplo, na sua opinião, em que se deve essas constantes falhas, né, de comunicação que tem ocorrido na equipe do governo. Primeiro que para se gerir um ministério não é nada fácil, seja qualquer o ministério. E o Ministério da Saúde, a gente sabe que é um ministério estratégico, é um ministério importante para a sociedade, e o ex-ministro, ele é uma pessoa qualificada, eu não tenho dúvidas disso, o currículo dele é um currículo profissional, técnico, mas só técnica não te torna um excelente político. Então, eu acho que foi a parte política que faltou em relação ao ex-ministro da Saúde, a parte principalmente da comunicação com a imprensa. Se você pegar, por exemplo, o Mandetta, ele se comunicava muito bem com a imprensa, estava quase todo dia ao vivo, dando coletivas, dando resposta aos jornalistas, e isso nesses 29 dias, acredito que o ministro permaneceu no poder, ele não conseguiu gerir isso, não conseguiu. O Ministério da Saúde estava tomando para enfrentar a pandemia. Isso, com certeza, influenciou bastante na queda dele, para que o presidente Bolsonaro, em comum acordo, tomasse essa decisão de exonerá-lo, né? Então, eu acredito que o próximo ministro vai ser alguém que tenha esse lado político, que é o que está faltando, que tenha essa sensibilidade, até mesmo para estar negociando com o Congresso medidas provisórias, para estar negociando com o presidente decretos que influenciem positivamente em medidas gerenciais assim de governo, de urgência, para o enfrentamento à pandemia. Certo. Inclusive, vários ex-ministros e ex-secretários costumam dizer que para você fazer uma boa gestão à frente do ministério, é preciso que você entenda mais sobre o ministério em si do que sobre o assunto daquele ministério, né? Então, Pois mais ou menos exatamente. isso que a gente vê na prática, né? A pessoa que não entende de política, apesar de ter um grande conhecimento técnico, ela não necessariamente desempenha uma boa função. A gente pode citar vários exemplos disso. E, assim, pulando já para outro assunto que é bastante relevante, esse vai durar mais do que uma semana, com certeza, é o impacto desse tão falado vídeo da reunião ministerial com Bolsonaro. Até agora ninguém divulgou o vídeo, né? Não houve autorização ainda para isso, mas os jornalistas, como a gente bem sabe, têm as chamadas fontes, né? Fontes que não se pode revelar o nome e tal, e eles dizem que houve uma série de citações polêmicas naquela reunião, xingamentos a ministros do STF, a governadores, prefeitos, inclusive a outros países. Então, eu queria te perguntar, Jair, qual impacto você acha que o tão falado vídeo dessa reunião pode ter no cenário político, de acordo com as calculações de diálogo que estão sendo retratadas aí na mídia? Tu fala daquele vídeo da reunião do Bolsonaro com alguns empresários, não foi, se eu não me engano? Que teve no começo dos ministros. E o Sérgio Moro está usando com os ministros, certo. Para acusar ele de interferência na PF. Bem, é o seguinte, quando eu faço uma reunião com os meus ministros, que são ali, um ministro é um cargo de confiança, eu confio, né, nessas pessoas para estar falando o que eu estou querendo, né? E o seguinte, muitos quando criticam o presidente nessa questão, falam da liturgia do cargo, sendo que, primeiro, ele estava se dirigindo a seu grupo de ministros, pessoas que ele confia para estar lá, numa reunião que não era pública, e ele estava manifestando basicamente ali a sua insatisfação com o que está acontecendo, porque esses mesmos governadores, esses mesmos políticos criticados supostamente pelo presidente, como a gente ainda não sabe, essas pessoas criticadas supostamente pelo presidente, são pessoas que estão atrapalhando de alguma forma o governo. Então, assim, a minha opinião é o seguinte: Bolsonaro, ele tem esse ímpeto
que nós sabemos, nós votamos nele, pelo menos eu votei nele, sabendo desse lado, e eu não vejo, sinceramente, que a liturgia do cargo, naquele momento ali, que de certa forma tinha um certo caráter informal, vá de contra alguma responsabilidade ou algo assim que queiram imputar, entendeu? Porque a esquerda agora vai pegar esse discurso, vai trabalhar e vai querer de alguma forma afetá-lo para que judicializar, vai querer basicamente arrumar alguma forma de judicializar. E eu espero me abster nesse primeiro momento de qualquer outro comentário desse, esperar o desenrolar dos fatos da história. Inclusive, na minha opinião, esse jeito mais espontâneo e extravagante do presidente é o que conta muito a favor dele, né? Sem entrar no mérito de liturgia ou não, o povo brasileiro, na média, tem o mesmo temperamento, acredito eu. Então, quando ele xinga alguém que o povo não gosta, isso só conta a favor dele politicamente. Se juridicamente ele está cumprindo a risca, os preceitos, é outra conversa que eu, inclusive, acho que está. Isso aí não é motivo para, por exemplo, um impeachment, na minha opinião. Mas não, de jeito nenhum. É muito favorável a ele, na minha opinião também. Só dar uma boa noite aqui para a galera que entrou, né? Eu já vi o Luan do Rio de Janeiro, parceiro meu aí de movimento do União Libertadora. Mandar um abraço para Rile, Júlia, também que estão assistindo aí a live. Meu amigo Jaime Cardoso, Jesse, pessoal que me acompanha, que me segue aí nas redes sociais. Show de bola. Muito prazer em ter todos vocês aqui na live. Quem não segue ainda o Pensando Direito, siga. E quem não segue ainda o Jair, siga também. Vou para a próxima pergunta, Jair. Dessa vez é a respeito da perspectiva de possível abertura do comércio. A gente está vendo isso em vários outros países, inclusive em europeus, que é muito pior do que a do Brasil em termos de pandemia. E eles já estão especulando abrir o comércio, alguns já estão colocando em prática gradualmente. Eu queria saber como você vê a crescente tendência de abertura e, se na sua opinião, essa é a hora certa. Então, Diego, é o seguinte. Eu vou me abster. Aliás, eu vou, digamos, tomar um pouco mais de tempo para responder isso aí, porque a área econômica é a área assim, que eu mais atuo dentro da política. E eu quero fazer um comentário mais elaborado. É o seguinte, desde o primeiro dia de quarentena, que houve o primeiro decreto, eu tenho falado o seguinte, eu não tenho nenhuma experiência com epidemiologia, eu não sou médico, mas eu fiz algumas pesquisas antes disso e eu cheguei a conclusões de acordo com alguns artigos que eu li em uma revista científica americana, que eu não lembro nesse primeiro momento o nome dela, mas eles falavam que só o fato de isolar as pessoas dentro de casa, de nada resolveriam. Isso foi ali nos primeiros dias de quarentena. Hoje a gente está basicamente já completando 2 meses por aí, e a gente está vendo a realidade. Não adiantou, o surto continua aí nas ruas, a curva pode até ter achatado, mas o vírus, as pessoas estão pegando, o isolamento social por si só não está adiantando. E o que é que o artigo que eu li sugeria? Nós faremos 15 dias de quarentena e o governo ele vai investir em testagem. Ele vai comprar, ele vai desembolsar uma certa quantidade de dinheiro, uma quantidade relevante de dinheiro, e vai comprar testes e vai testar as pessoas que vieram de fora, vai testar as pessoas que tiveram contato com as pessoas que vieram de fora e com as pessoas que começarem a apresentar os sintomas. Nesses primeiros 15 dias, o governo vai focar em fazer isso, assim como aconteceu na Coreia do Sul e em outros países onde o isolamento deu certo. O problema é que a gente isolou a população e não fez mais nada. Não fez mais nada porque a gente está tendo aqui no Brasil uma aula de como não se fazer quarentena, de como não se fazer política em estado de calamidade.
que você sabe que quando se abre a precedente para decretar lá o estado de calamidade que foi aprovado no Congresso de Estado e prefeituras, eles podem fazer compras sem licitação. E é por isso que a quarentena está se alongando. A verdade é essa. Eu sou a favor da reabertura do comércio em partes. Por quê? O povo brasileiro, eu falo assim, a grande massa, eles são pessoas que não têm o hábito, não temos a cultura de ter o afastamento, de tomar as medidas recomendadas pelo governo. E o seguinte, a pura ignorância do desrespeito, assim, na hora de estar numa fila e manter a distância, entendeu? Isso aí já é motivo que aumenta o contágio. Agora a população está sentindo os efeitos também, porque eu também não sou a favor de... Inclusive eu fiz um tweet, eu lembrei aqui agora, rapidinho, eu fiz um tweet falando o seguinte, faz um mês. Eu sou a favor de uma quarentena, eu acho que foi logo no primeiro posicionamento do presidente Bolsonaro, quando ele falou, eu sou a favor de liberar tudo. Eu fiz um tweet que eu fui muito criticado, eu disse, ao contrário do que prega o presidente, eu sou a favor de uma quarentena de 15 dias, prorrogável, se necessário, por mais 15 dias, e onde esses primeiros 15 dias vão ser investido dinheiro por parte do governo na testagem de possíveis doentes, para a gente identificar e depois isolá-los, que foi justamente por conta da pesquisa que eu vi. Agora a gente isolou, está sofrendo as consequências do comércio fechado, amigos meus já perderam o emprego, outros amigos estão sem poder pagar a faculdade, já atrasou parcela. Aqui em João Pessoa, você é de João Pessoa, a FAMEN, a Faculdade de Medicina, demitiu vários funcionários agora na sexta-feira. Eles colocaram primeiro em férias antecipadas e depois demitiram vários funcionários. Eu tenho pena dos pequenos empresários, certo? A verdade é essa. Essas pessoas que passaram 10, 15 anos juntando um certo capital para abrir uma empresa, para correr risco, empreender, abriram suas empresas e agora não podem funcionar. E mesmo que essa crise passe e o comércio volte a funcionar amanhã, as pessoas vão estar preocupadas em pagar seus empréstimos, em pagar suas contas atrasadas, suas dívidas e nesses gastos básicos. Então, assim, eu sou a favor que o comércio ele volte, sim, mas a ressalva que eu faço, que eu acho que eu na minha fala anterior eu me posicionei um pouco errado, mas a ressalva que eu faço é isso, que o pessoal, o consumidor, e o empreendedor também, ele se atente para as medidas de cuidado para não contaminar outras pessoas, entendeu? Mas eu acho que isso se deve principalmente à ingerência dos governos. Aí eu entro em Estado, União e Distrito Federal mesmo, dentro dos ministérios. Essa assim, bem minha opinião. E só para complementar, pelo menos tem um lado bom. Estou aqui com um livro, eu acho que você conhece bem esse aqui, que é a Anatomia do Estado, de Rothbard. E ele fala justamente de como o Estado, querendo ajudar, ele mais do que atrapalha. A gente podia ter sim um comércio aberto e os empreendedores, aqueles que atrairiam mais clientes, seriam aqueles que oferecessem a melhor condição de segurança possível para seus consumidores. Porque é assim que um grande empreendedor ganha dinheiro. Ele pensa em como ofertar o melhor produto ou serviço da melhor forma, de um preço mais acessível. E aqueles que não conseguissem controlar ali no seu comércio, no seu empreendimento, as aglomerações, não conseguissem ofertar condições de higiene básica para as pessoas consumirem o produto ou serviço daquele empreendedor, a mão invisível do mercado, a mão do Adam Smith, agiria e a empresa fecharia ou algo desse jeito. Então a gente nessa quarentena teve
uma grande chance de aprender de como precisamos reduzir também o poder do Estado. Porque o Estado, muitas vezes, ele chega ali com aquela mão de querer, vamos pensar no social, vamos ajudar, mas o que ele faz, na verdade, é atrapalhar. E isso eu acho que o brasileiro conseguiu enxergar bem nessa crise, nessa pandemia.